Bom dia, pessoal. Meu nome é Tony Mar e vamos dar mais um início aí no ciclo de webinars que a Menino de Engine vem fazendo recentemente. Hoje vai ser um webinar mais curto, mais prático e mais direcionado à nossa suíte de soluções aí de ferramentas para acesso remoto com segurança, né? Um grande ponto que a gente tem encarado aí, né? Todo mundo teve que migrar às pressas, né? Principalmente a área de TI e outras áreas administrativas que não são serviços essenciais, né, que precisam estar na rua para trabalhar remotamente. E as empresas tiveram que sair correndo, na maioria das vezes, para fazer a liberação de acesso remoto, criando VPNs, outras liberações, e o que isso acabou gerando. Então a gente vai ver aqui uma forma bem simples e rápida de prover esse acesso remoto aos colaboradores, né, a todos os funcionários, de uma forma segura e prática. Então, um pouquinho aqui antes da gente entrar diretamente no assunto, um pouco do que teve, né? Então, 2020 não tem sido fácil até agora, né? A gente vê aí como começou o ano, tudo que está rolando aí nesses meses aí que antecedem, mas também, né? Então, a gente tem aqui alguns casos, né? Teve incêndio na Austrália, terremoto e várias outras coisas rolando esse ano, né? Não foi só o Covid que veio, vários problemas também começaram aí e chegaram junto com esse ano de 2020. Mas, né, a gente vai ter que superar isso e superar de uma forma bem segura. Então a gente tem o lado aí das pessoas sempre pedindo, né, questão do isolamento, ficar em casa. Então a gente tem que tomar esse cuidado para garantir aí que a gente passe, supere isso aí o quanto antes para voltar a uma nova normalidade, né? Como todo mundo já tem falado por aí, né? Que nunca será como antes, né? Antes do Covid e depois do Covid. Então, a pandemia do Covid, o que ela trouxe para a gente. E também, por um outro lado, 2020 trouxe algumas outras coisas, né? Talvez por conta até da extensa cobertura do COVID, a gente não tenha essa visibilidade, né? Mas 2020 também foi um ano que tiveram outras ações, como, por exemplo, quase 500 milhões de dólares foram doados para combater os incêndios na Austrália. Mais de 20 mil pessoas participaram do memorial do Kobe Bryant em Los Angeles. Então, tiveram várias outras coisas que rolaram aí também. Cerca de 4 mil trabalhadores de resgate na Turquia formaram equipes para encontrar sobreviventes no terremoto. Então, a gente teve algumas outras coisas também do pessoal se unindo para encarar os desafios. E eu acho que não vai ser diferente agora com a questão do Covid. Tem que, independente de tudo, todo mundo se juntar e ficar em casa, em isolamento, para garantir aí que tudo passe logo. E um outro ponto interessante, tem um cidadão do Reino Unido que se tornou a segunda pessoa no mundo a ser curada pelo HIV. Então acabou revelando aí esse ano a sua identidade. Nós tivemos outras notícias também para dar uma amenizada, né, com relação a tudo que a gente tem visto nesses meses aí que passaram e até o presente, né? Então todo mundo aí, eu já estou há mais de 60 dias trancado aqui em casa, em isolamento, cumprindo à risca todos os procedimentos aí para garantir e reduzir aí qualquer risco que a gente possa ter. E aí uma frase aí, né, uma palavra aí, que de certa forma os tempos mais desafiadores, né, tragam-nos mais lições empoderadoras. Então, para a gente encarar esse desafio que a gente vem vivendo como lição para a gente ser mais forte no futuro. E como dizem, né, a gente aprende com os erros, a gente possa superar mais esse problema aí e ser mais forte daqui a algum tempo. E aí, um grande desafio que tem, né, com relação a tudo isso que a gente está vivendo, né, pandemia, etc, e tudo mais, é a questão do trabalho remoto e as empresas têm um grande desafio, né? A palavra lockdown aqui, a gente já está vendo várias cidades aí entrando em lockdown, tendo uma restrição de acesso e tudo mais. E aí, do lado da empresa, como é que fica, né? Tem que garantir também, né? Não é só
100% do dinheiro. Ela precisa garantir também a saúde dos seus colaboradores para auxiliarem ela a permanecer vivas, né, também. Então, é importante que os colaboradores estejam vivos para garantir também a continuidade dos negócios da empresa. Então, um dos desafios que as empresas encontram durante a crise do Covid é como continuar seus negócios, sendo que os empregados têm que ficar em casa por questão de saúde. É liberar o acesso remoto para que eles trabalhem, né? Infelizmente, nem todos conseguem, né, trabalhar remoto. Serviços essenciais, como já comentei, precisam estar na rua para fazer a parte deles também. Mas quem precisa, quem pode, né? E quem consegue trabalhar remoto, é importante estar em casa para garantir que não tenha nenhum risco aí ou possa se tornar um risco para alguém de serviço essencial. Então, esvaziar a rua aí, esvaziar tudo para garantir essa parte. E com isso, a gente precisa continuar os negócios. Então, acesso remoto, o pessoal precisa conseguir trabalhar. Como é que a gente faz tudo isso, né? A gente tem alguns desafios com relação à TI, em que está encarando nesse prazo aí de Covid, né? Durante essa pandemia que está rolando. Então, como é que a gente garante tudo isso, né? Os funcionários trabalhando remoto em casa, como é que a gente vai fazer para suportar esses nossos usuários nesses tempos difíceis aí? Então, a gente tem alguns desafios, que é o suporte aos desktops para solucionar problemas de endpoints. Nosso usuário saiu da mesa do lado, saiu das vezes da cidade, né? Que está, alguns foram procurar refúgio em outras cidades. Então, a gente tem agora aí alguns desafios com relação a isso. Outro, acesso ao data center. Muitas empresas, né, o acesso ao data center era fechado diretamente da rede da empresa. Então você não tinha essa possibilidade de ter que trabalhar remoto e acessar o seu data center para acessar appliances de missão crítica ou outros recursos que são necessários para administrar o data center. Pessoal de segurança e auditores que precisam acessar aplicações para relatórios de monitoramento e monitoramentos internos. Então a gente começa a ver vários problemas aqui, né? Que tudo era presencial. E um outro ponto interessante, né? Manutenção e suporte de infraestrutura para garantir o fluxo interrupto de operações comerciais. Então a gente vê aqui, por exemplo, os nossos terceiros. Como é que a gente faz hoje para liberar acesso para um terceiro? Como é que eu consigo garantir isso? Então a gente mudou muito, porque antigamente, antes do Covid, a pessoa ia até a empresa, ia até o escritório, fazia esse acesso, tinha uma equipe acompanhando, agora está todo mundo remoto. Então esse é um grande desafio também que o pessoal de TI tem para garantir aí a continuidade do negócio. Então, se der um problema na manutenção, num servidor ou um equipamento, como é que a gente vai fazer? A gente libera o acesso externo? Qual é o risco de outras pessoas que não deveriam também acessar? Como é que fica toda essa questão? Então, esse é um dos grandes desafios. E também usuários locais, né, usuários finais, que precisam ter acesso às suas máquinas de trabalho durante o home office. Então, por algum motivo, não conseguiu ter o notebook ali presencial, ou de repente precisa acessar um servidor local que tem as aplicações de remote app e tudo mais, é um outro grande desafio de como fazer isso nesses tempos, né? Que a gente pode fazer aí várias soluções, né? Liberar o VPN, liberar um monte de coisa, mas pela correria que é, a gente acaba criando de um jeito não tão seguro. E aí tem alguns exemplos, né? Precisa de acesso aos sistemas que estão na rede interna do escritório, iniciar remotamente ferramentas do Windows, então para dar um suporte para o usuário final, fornecer acesso a trabalhadores terceirizados, como eu comentei, que é um ponto extremamente crítico agora nesse momento, né? Como é que a gente faz para os consultores acessar o nosso ERP para resolver algum problema? A gente precisa dar esse acesso e ter uma visibilidade do que está sendo feito, né? Como é que a gente garante que são até eles mesmos que estão acessando? Garantir também uma maneira segura de acessar o data center e outros recursos críticos por meio de um servidor de salto. Então, muitas empresas aí é comum ter um servidor numa DMZ, todo mundo conecta nesse servidor e daí dele acessa outras aplicações. Mas e segurança disso tudo? Como é que fica? Criptografia, o acesso, qualquer um acessa esse ambiente, tem a VPN. E
capacidade de acesso remoto para resolver problemas, né? Com a garantia de chat, né? Por chat, ligação da vídeo, né? Ou telefone normal. Então a gente consegue ter algumas premissas aí do que a gente pode fazer para aproximar, né? Mesmo que distante, essa parte do suporte. Né? A palavra que é bacana e a gente ouve muito aí, eu gostei quando estava conversando com a pessoa, que a gente tem que deixar mais humanizado esse nosso atendimento durante esse problema que está rolando aí com a pandemia. Então, a gente tem que deixar o mais próximo possível da normalidade que nós vínhamos tendo até então. E aí tem alguns problemas, né? Como eu comentei, né? Implicação de segurança para liberação de acesso privilegiado. Como é que a gente faz isso tudo remoto? A gente está encarando uma outra vida aqui. Então a gente precisa ter a garantia disso. E aí entra alguns fatores, né? Falta de autenticação e criptografia forte. Então, se eu liberar normalmente aí o meu RDP simples, a garantia que eu vou ter ali, posso ser interceptado pelo meio do caminho e alguém acessar as informações. Limitações de VPNs convencionais e o suporte para isso. Então, algumas empresas, né? A gente tem visto muito por aí, criaram VPNs, mas a gente vê que a estrutura que ela criou de VPN não é tão segura, né? Uma VPN simples para garantir o acesso e deixando de lado aí no segundo plano toda a sua parte de segurança para fazer esse acesso. Recurso de auditoria fraco, então aqui a gente tem um grande problema, né? A gente não consegue auditar o que essa pessoa está fazendo, se ela está acessando o servidor, o que ela está fazendo no servidor, e não tem alerta, não tem nada, né? É totalmente diferente. Uma forma mais próxima de você ter alerta e ter uma auditoria aí seria o usuário terceirizado, por exemplo, acessar sua máquina e daí ele saltar para o servidor e desse servidor você ficar olhando tudo que ele faz. E aí você não trabalha, você fica olhando ali, fica no VAR, observando tudo que está rolando e ele trabalha. Depois de 3 horas você vai tentar retomar o seu tempo perdido aí que ele poderia estar executando essas tarefas de uma outra forma. Monitoramento em tempo real, gravação de sessão. Então imagina, você vai colocar o seu note para gravar a sessão do técnico terceirizado. Então são problemas que a gente tem aí com o modo convencional, né? Falta de workflow para suportar solicitações. Então, como é que eu garanto que o porquê de alguém estar querendo acessar um servidor, uma aplicação ou um recurso de rede? Então, aqui eu preciso ter esse tipo de informação. E aí, entrando no outro ponto, seriam as estratégias para as equipes de TI se adaptarem. Então, como é que a gente sai desse mundo aí caótico de TI para acesso remoto nesse tempo e passa a ter um ambiente seguro e estável, né? Que a gente vê muita gente vendendo aí, muitas empresas vendendo soluções mirabolantes de acesso remoto, né? Aproveitando esse momento da pandemia, assim como outras áreas, para oferecer soluções que no fim não vai funcionar, né? Você vai ter mais problema e outras tentando caminhar aí com algumas soluções para auxiliar as empresas a permanecerem em pé ali, ter a continuidade do negócio sem ideias mirabolantes e de uma forma simples, segura, né, e fácil de implementar. Então a gente precisa ter um banco de dados central com todas as informações dos endpoints e ativos de infraestrutura, ou seja, a gente precisa saber o que tem para conseguir compartilhar esse tipo de acesso, encaminhar, né, solicitações de acesso para um workflow, para aprovação de um responsável. Então, opa, estou ciente de que está sendo realizado esse acesso, então eu posso aprovar ou não, negar esse acesso remoto à infraestrutura e também capturar todas as sessões do que está sendo feito. Então, eu consigo gravar, armazenar isso para uma referência, ou seja, ter auditoria de exatamente o que está acontecendo dentro do ambiente. E aqui, né, o importante é você equipar, né, a sua equipe de TI com as ferramentas certas. E é o primeiro passo para que elas continuem produtivas em seu trabalho. Então, garantir que uma ferramenta de acesso remoto, para evitar que ela tenha que se deslocar também, isso, independente de pandemia ou não, é importante começar a realizar tudo remotamente para
ganhar tempo, né? Esse deslocamento que a pessoa tinha entre a mesa dela e a estação de trabalho do colega para fazer alguma manutenção, alguma instalação de software, por exemplo, é um tempo que ela poderia estar utilizando para fazer outra coisa. E agora, remotamente, é essencial que ela faça esse acesso remoto de uma forma segura para garantir aí o suporte às estações de trabalho. E como a Manage Engine pode auxiliar vocês nesse caso, né? Então, mostrei alguns cenários aqui, como é que a Manage Engine pode ajudar as empresas. A gente está colocando aí no mercado e são soluções que até o dia 1º de julho estão com licenciamento gratuito para todos, tá? Que é o nosso kit aí de Secure Remote Access Toolkit, que é composto pelo nosso Access Manager Plus, onde você vai ter um controle centralizado, sistema de autenticação sólido, também conta com gerenciamento de usuários, então você pode importar os seus usuários do AD, colocar na ferramenta, colocar permissionamento, se a pessoa vai ser um administrador ou apenas um utilizador. Controle de acesso via workflow, integração com Helpdesk, então você pode, se tiver uma ferramenta como o Service Desk Plus já no seu ambiente, você pode ter essa integração e o ticket ser vinculado a esse acesso, então você pode ter uma tratativa melhor de aprovação e tudo mais. Garantir acesso remoto, para você acessar remoto, né, o data center. Então, você consegue fazer todo tipo de acesso através da nossa solução do Access Manager Plus. Então, servidores de missão crítica, você pode utilizar a ferramenta para fazer esse acesso. Acessar com um clique só, não precisa ficar colocando IP, senha, usuário. Isso já vai estar na própria aplicação para você conseguir acessar. E outro, né, de repente, as ferramentas críticas, né, aplicações críticas que rodem via Remote App. Tem muitas empresas que têm essa solução de terminal service com os Remote Apps. A gente consegue dar suporte a ela também. Transferência de arquivos bidirecional. Então você consegue copiar e colar arquivos no caso de uma necessidade dentro desse ambiente. Ter o gerenciamento da sessão privilegiada, monitorar em tempo real e contar com uma trilha de auditoria bem detalhada. Então, mostrar para vocês aqui um pouco do. Então, primeiro aqui mostrar para vocês o Access Manager Plus. Então, vou logar com o administrador aqui só para a gente ver. Então, aqui eu tenho a possibilidade, no caso, de logon pelo domínio ou local. Vou logar aqui com o meu usuário administrador que está fora do domínio. E eu tenho aqui a parte de configurações. Então, eu tenho um dashboard com as informações que eu tenho sobre a aplicação, conectividade, atividade da conexão. Então, por aqui eu já consigo ter informações do que está rolando no meu ambiente, tipos de conexões, então SSH, RDP, SQL, VNC. Consigo fazer isso aqui, consigo ter informações de auditoria. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, falando em auditoria, posso vir aqui ver conexões, auditoria de conexões, ver quem foram os usuários que conectaram, quando começou e quando terminou. Consigo ter isso. Auditoria de usuários, por exemplo, no caso eu loguei na ferramenta, então eu já sei quando, onde, qual IP que eu estou conectado. Consigo ter essas informações. Tarefas, backup que está agendado, que está rolando. E sessão de usuários. Então eu consigo ver aqui, no caso, o nosso usuário administrator está logado, a sessão dele está ativa. Consigo pegar todas essas informações. Questão de usuários, como eu comentei. Então eu tenho alguns usuários que têm importado para cá. Posso mudar aqui a configuração deles. Então, posso editar aqui e colocar, por exemplo, no caso aqui, o nosso usuário como administrador. Tá? Então, posso deixar ele como um usuário simples. Posso gerenciar aqui os dispositivos que eu tenho, fazer discovery de Linux e Windows, criar grupos de conexões. Então, eu tenho várias informações aqui para fazer, inclusive a própria conexão. Então, eu posso vir aqui em sessões, transferência de arquivos, de onde para onde, favoritar aqui as minhas conexões.
Tá? Então eu consigo ter todas essas informações aqui através da nossa ferramenta mesmo. Tá? Então essa aqui é a visão de administrador. Então, entrar aqui no admin toda a parte de informações, inclusive, por exemplo, no caso, se um usuário solicitar fizer uma requisição, né, precisar de uma aprovação para ele conectar, aqui eu tenho a gestão de onde vai ser feita essa aprovação ou negação. Também a gente falou de segurança da ferramenta. A gente pode colocar autenticação por duplo fator. Então a gente sai, né, daquela forma tradicional de acessar com usuário e senha e passa a ter um acesso mais forte, né, mais seguro, com validações para fazer esse tipo de acesso. Vamos fazer um logoff aqui. Então vamos logar agora com o usuário final. Através do domínio mesmo, então integração com o nosso AD. E aí aqui eu vou ter minha conexão. Então a tela já muda, a tela do nosso usuário final para do administrador. Então eu consigo ver aqui somente o que tem aqui pertencente a esse usuário, no caso aqui até de auditoria e tudo mais, pelo perfil dele. Tá, então ele pode vir aqui em conexões, requisitar uma conexão. Então ele vai fazer essa requisição. Aqui ele não vai conseguir acessar antes disso. Então mostrando para vocês o processo. Aí a gente vai logar aqui com o administrador. Vai ver aqui que tem o processo. Então aqui eu preciso que outro administrador faça a aprovação. Então vamos pegar aqui, vamos passar aqui esse usuário para ser um administrador também. Então, aqui o processo, vamos lá. Agora ele já é administrador. Aguardando aqui o fluxo de aprovação. Vamos logar de novo lá agora. E aí aqui eu posso fazer a conexão no ambiente. Então estou conectado no meu servidor. As tarefas aqui que o servidor tinha reiniciado inesperadamente. Fico fazer todo o acesso. Trabalhar como se estivesse abrindo um próprio RDP sem segurança nenhuma. Só que, porém, aqui no caso, com uma camada de segurança, onde eu tenho auditoria, tudo que eu estou fazendo está sendo gravado. Então, posso gravar a tela em todas as etapas que eu estou fazendo. Então, no caso, abrir aqui o Event Viewer, visualizar tudo que está rolando. Perfeito. Vou bloquear aqui de novo. Vou fechar a conexão que eu tenho aqui. E aí eu consigo ver aqui a sessão que eu tinha feito aqui agora. Todas as conexões. Se eu vir em auditoria aqui, vai ter que a hora que começou, a hora que fechou. E as informações atualizadas sobre tudo que foi feito. Então eu consigo ter todo esse acesso aqui gravado. E no admin,
Posso vir aqui nas configurações, né, até do que quero gravar, selecionar o local, os dias que eu quero armazenar também essa gravação. Então eu consigo ter todas essas informações aqui na nossa própria ferramenta, de forma bem simples, para que todos possam visualizar e acessar esses recursos críticos. Tá? Então eu consigo ter todo o acompanhamento aqui, a auditoria. A gente pode ver tudo que está feito aqui, de acesso e tudo mais. Com relação ao usuário, o que foi feito, a auditoria, backup, a seção do usuário que está ativa. Então eu consigo pegar tudo isso e fazer o acesso através da própria ferramenta. E a outra ferramenta de acesso remoto é o nosso Remote Access Plus. Para quem já possui o Desktop Central, ele vem dentro da solução, tá, do Desktop Central. E aqui é só o módulo de acesso remoto. Então, para as equipes de TI que precisam fazer suporte de forma remota nesse momento, então aqui eu tenho as configurações, né, dele. Estou aqui como administrador, fazer a instalação de agente, configurar e tudo mais que eu preciso ter aqui, os computadores que eu tenho no meu ambiente para fazer o acesso remoto, relatórios que eu posso ter, eu posso gravar também a sessão remota, então esse acesso que eu vou realizar de suporte, eu posso realizar a gravação dele de uma forma segura também. Então aqui são formas, vamos fazer um conectar de novo. Abrindo aqui o acesso remoto. Então estou na minha tela de trabalho aqui remoto de novo para fazer um suporte. E aí aqui eu consigo acessar o meu recurso aqui de rede para fazer um suporte. Então, no caso, numa estação de trabalho, eu poderia fazer esse acesso remoto. Várias opções que eu tenho aqui, no caso, parte de abrir um prompt de comando remoto. Então, eu tenho aqui um toolkit aqui para fazer acesso à estação de trabalho de uma forma bem rápida. Em relação a isso, tarefas administrativas, então se quiser fazer uma limpeza de disco, agendar uma tarefa, então eu consigo dar esse suporte de uma forma rápida. No caso de chat, se eu quiser abrir um chat aqui normal, consigo fazer por aqui, tá? Consigo fazer por aqui o chat. E aí eu posso vir aqui mesmo e desconectar. Então aqui as outras opções, fazer vídeo, tudo mais, não vou desconectar da sessão. Perfeito. Aqui para efeito de teste, eu não coloquei a confirmação do usuário, para não ter que ficar mudando de uma para outra, mas você pode configurar isso daqui, na forma como vai ser feita o acesso, tá? Se vai precisar que o usuário confirme ou não, então tem todas as configurações aqui, de uma forma bem simples, com relação ao acesso, à gravação, como é que vai ser feito, tá? Se o usuário vai confirmar ou não, então eu consigo deixar tudo aqui de uma forma simples e fácil para prover o acesso remoto com segurança. Então, voltando aqui para o nosso Access Manager Plus, então aqui eu consigo garantir, né, que os serviços de missão crítica sejam acessados com segurança. Então, ao contrário de uma VPN, né, que você tem a comunicação do seu computador direto com a rede, se tiver algum malware na sua máquina que está remota conectando, isso aí provavelmente pode impactar no seu ambiente. Aqui você está fornecendo esse acesso remoto de uma forma segura, através de uma console web, onde o usuário pode fazer, né, o salto para dentro da sua rede, acessando um recurso que está publicado aqui. Então, no caso, se eu tivesse Remote App, eu poderia clicar aqui, ele abriria mais uma opção, além dessas duas, e eu selecionaria qual Remote App que eu quero trabalhar, e na hora da conexão, já faria esse acesso com o Remote App. Tá? Então, aqui algumas passar aqui sobre as configurações para vocês, no caso de Discover, de Linux e Windows.
Aqui com relação aos usuários, novamente, quem é administrador e quem não é. Com relação à auditoria, quando começou, quando terminou, tudo mais. E aí tem outras de usuários também. As tarefas que foram realizadas, seção de usuário. Você consegue ver todas elas aqui. E no administrador, ter todas as informações. No caso de integração, como eu comentei com o Helpdesk, algumas das soluções que eles se integram para fazer esse compartilhamento do chamado para validar se a ferramenta libera ou não o acesso baseado ao chamado. Então, eu posso vir aqui o nosso Service Desk Plus On Demand, o MSP o Service Desk Plus, outras soluções como o ServiceNow, o Gira e alguns outros. Então, a gente tem toda essa parte aí para fazer o acesso. Configurações aqui gerais, para configurar a questão de senha e tudo mais, as informações que a gente precisa ter. Aqui, como eu falei do AD, né? Se eu quiser fazer importar ou sincronizar também, de quanto em quanto tempo vai ser feito esse sincronismo. Então, as informações aqui, configuro a forma, tipo de autenticação, se vai ser da Azure AD, da LDAP, o que eu vou utilizar aqui para fazer. Configuração de Remote App. Você pode fazer um Discover também, então ele vai fazer esse Discover no recurso que você colocou para ver o que ele tem de Remote App. Então vem aqui em Discover. E aí ele vai buscar. Então é bem simples de utilizar e uma forma bem tranquila de implementar. No caso, o Gateway, que se tiver também, como eu comentei, a parte de configuração para gravação de acesso remoto. As roles que eu vou ter aqui também. Se é administradora, se é um usuário final. Notificações, então consigo configurar tudo isso aqui, colocar as informações, log. Tá? Então, basicamente, seria essas configurações aqui para mostrar para vocês no caso do Access Manager Plus. E eu acabei aqui comentando também sobre o nosso Remote Access. Como vocês viram, né? A parte de controle remoto avançado, possibilidade de chat ou chamada de vídeo e áudio, gerenciamento de remoto, né? De arquivos, então você consegue gerenciar isso aí. Gerenciamento de dispositivo normal, você consegue entrar em cada um deles. Configuração de Ecolam também para ligar. Desligamento remoto, então você pode mandar um shutdown na máquina de forma remota. Outras tarefas, habilitar o prompt, visualizar Event Viewer, gerar relatórios. E isso aí acaba facilitando o troubleshoot, né? Trazendo para uma forma mais simplificada com relação ao acesso remoto. E aí, instruções passo a passo, né, como eu já comentei aí pelos nossos especialistas. E aí eu deixo aberto agora aí para perguntas, tá, sobre as ferramentas e como que a gente consegue auxiliar. Tá bom? Então, se quem tiver pergunta pode começar a fazer já as perguntas sobre as ferramentas. Se quiser fazer perguntas sobre outras ferramentas também. Como eu comentei, o Remote Access ele é um módulo que já vem no Desktop Central, mas se você não quiser o Desktop Central, que tem um gerenciamento completo de endpoint, você pode optar somente por ele para fazer essa parte de suporte remoto às estações de trabalho e outros equipamentos. Tá? No caso aí, Linux ou Windows também. A pergunta aqui, deixa eu ver só quem que foi que perguntou. Márcio Jackson. A apresentação ela vai estar disponibilizada muito em breve, tá? Assim que a gente terminar aqui, a gente já passa para o nosso time de marketing e já vão providenciar o acesso da apresentação. Tá? A gente vai ter aí no YouTube, para quem quiser acompanhar a gente também, no próprio canal da Manage Engine. A gente tem outros vídeos gravados de webinar e outros sobre instruções da ferramentas e também vai chegar agora aí na próxima semana o nosso canal brasileiro no próprio YouTube, dentro do canal da Manage Engine. Então vai ter lá um subcanal para Manage Engine BR, onde você pode acompanhar também mais vídeos
do que a gente tem feito por aí, tá legal? Mais perguntas aqui. Márcio, sobre licenciamento, se quiser passar um e-mail para a gente tratar isso em paralelo, que a Managing Engine aqui no Brasil ela não trabalha diretamente, tá? Então, sobre licença e valor, a gente acaba direcionando você para um parceiro nosso. A gente tem alguns parceiros aqui no Brasil e a gente acaba direcionando para esses parceiros darem continuidade para tratar essa questão de licenciamento com vocês e valores, tá legal? Se quiser deixar seu e-mail aqui, a gente encaminha para o nosso gerente de canais e ele faz a distribuição através dos nossos revendedores aqui no Brasil. Tá? Um monte de pergunta. A pergunta do Márcio Pereira. Se nesse módulo está incluso também o sistema de inventário. Não, aqui é somente o acesso remoto, tá? Então é só a funcionalidade de Remote Access. Para ter inventário, você precisaria utilizar o próprio Desktop Central, que já vem com o módulo de acesso remoto, tá? Então aqui eu só mostrei o que a gente lançou, as duas ferramentas, tanto o Access Manager Plus quanto o Remote Access. É o toolkit que a gente lançou e vai até julho, é licenciamento free, tá? Então corram para aproveitar essa oportunidade aí e ter uma ferramenta segura e garantir o acesso de uma forma segura ao ambiente de vocês. Até 1º de julho essas duas ferramentas vão estar free aí para todo mundo, tá? Mas no seu caso aí para o inventário seria o Desktop Central, que aí já faz toda a parte de inventário, tem muitas outras soluções juntas que te dão uma visão 360 sobre os seus endpoints, inclusive a parte de MDM. Mais perguntas aqui, tá? O Márcio já passou aqui o e-mail dele. Tá, no caso do Remote Access, Márcio, para Mac e mobile, aí aconselho você a dar uma olhada mesmo no Desktop Central, até pelas funcionalidades que a ferramenta vai te oferecer com relação a esses dois itens aí, tá? O Mac e mobile. Então, voltando aqui, o pessoal está perguntando bastante aqui do Remote Access, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a forma bem simples, né, de fazer o deploy. Então, eu posso selecionar aqui dentro da minha OU, no meu AD, os computadores, o que eu vou fazer de acesso. Colocar ali a ferramenta, fazer a instalação desse agente. Eu posso vir aqui colocar ferramentas, aqui também no caso que eu comentei sobre o shutdown, Wake on LAN, os relatórios. Aqui no caso eu tenho os vídeos que foram gravados, tá, para abrir aqui. Então ele vem zipado aqui, você consegue executar ele também. Aqui o acesso, fazer a configuração, né? Que eu comentei aqui do que a gente vai fazer. Inclusive colocar aqui o tamanho do vídeo, né? Se passar de 5 GB o tamanho do arquivo gravado, consigo fazer aqui porque ele vai algumas ações para ele fazer isso. Vou colocar aqui segurança. Então tem uma série de opções que eu consigo tratar dentro da ferramenta, mesmo sendo só esse módulo. A ferramenta é bem poderosa aí para fazer o acesso remoto. Tá legal? Mais alguma pergunta, pessoal? O Wendel perguntou aqui sobre quanto de espaço. Tá? Eu não sei te precisar agora, 1 hora de sessão, quanto daria de armazenamento. Mas como acaba tendo compressão e tudo mais aqui,
você acaba tendo, acho que nada muito grande não. Você consegue configurar aqui também com relação à qualidade do vídeo e tudo mais, né? A compressão que você vai utilizar. Você consegue diminuir aqui bastante aqui para auxiliar nesse passo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, deixar aqui também um convite para vocês, que a partir do dia 20 agora a gente começa um ciclo de workshop virtuais também, né? Óbvio, né? Nesse tempo aqui não tem nada para ser presencial, mas a gente vai começar aí a um ciclo de webinários aí, de workshops sobre nossas soluções de ITSM, segurança e a parte de ITOM também. Então vai ser uma série de webinars. A gente começa aí com a parte de ITSM, que serão 3 workshops, aí, um em cada semana, a partir do dia 20. E aí deixar o convite para vocês participarem também. Fiquem antenados aí nas nossas redes aí, nas nossas newsletters e outras informações aí. Acompanhe a gente, que vem bastante novidade aí para auxiliar vocês e facilitar a passagem por esse turbilhão que a gente está vivendo aí agora com relação ao Covid e outros problemas também aí no nosso Brasilzão. Tá legal, pessoal? Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, e a gente se vê aí na próxima. Tá legal? Obrigado e até mais.